Olá, bom dia pessoal, bom dia. Vamos aí deixar o pessoal entrar. Santo, santo, santo. Bom, prazer estar com vocês aqui nessa manhã, né? Estamos aí nesse Bíblia na Prática, né? Um devocional Bíblia na Prática, onde o nosso propósito é estar assim edificando o coração, né, de todos aqueles que estarão aqui e aqueles que verão depois, né, esse vídeo, essa live, por intermédio da Palavra de Deus, né, porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. A Palavra de Deus é aquela que nos fortalece, é aquela que nos edifica, é aquela que nos direciona. Nós precisamos caminhar diante da Palavra de Deus, precisamos caminhar dentro da Palavra de Deus, né? Precisamos caminhar sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é firme, é a rocha onde nós podemos assim firmar bem a nossa casa, firmar bem a nossa vida. É sobre a Palavra de Deus que nós precisamos caminhar. Os dias são maus, muitas pessoas estão desfalecendo na fé, muitas pessoas estão deixando a fé de lado, né? Tem desfalecido diante dos acontecimentos, diante dos problemas, mas eu venho aqui nessa manhã dizer para você que Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Jesus ele não se afastou de nós, e a Palavra de Deus ela continua sendo viva, eficaz, né? Sendo aquela que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. A Palavra de Deus é poderosa para te levantar, para te sustentar. A Palavra de Deus é tudo que nós precisamos nesses dias. E o tema do nosso devocional nessa manhã é quando Deus nos leva pelo caminho do desconforto para cumprir os seus desígnios. Esse é o propósito, esse é o tema desse nosso encontro aqui nesta manhã, né? Quando Deus nos leva pelo caminho do desconforto para cumprir os seus desígnios. Mas, Vanessa, Deus nos leva para um caminho de desconforto para cumprir os seus desígnios? Sim, eu quero dizer para você que sim. E muitas vezes Deus nos leva para esse caminho, o caminho do desconforto, para cumprir os seus desígnios, para cumprir os seus propósitos, para nos levar a um ciclo maior, a um novo ciclo, uma nova experiência, para nos fazer romper e viver os seus planos, os seus desígnios, as suas promessas. E a Palavra de Deus diz que operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Ninguém pode impedir os projetos do Senhor. Bom, aqui, continue. Bom, na gestão ainda tá tudo certo, tá tudo ok por aqui. Bom, eu tava olhando porque apareceu uma mensagem aqui pra mim, aí eu tava querendo ver se tem alguma coisa, né? Se aconteceu algum problema, mas tá tudo certo. Bom, olha só, vamos à Palavra de Deus, né? Porque nós temos um tempo aqui e, como eu estava falando, né? Deus ele leva. Você olha para o povo de Israel, um povo que se encontrava no Egito como prisioneiro, né, escravo no Egito, e Deus ele ali providenciou um libertador, que foi Moisés, para tirá-lo da terra do Egito. Mas havia uma promessa, a promessa era que eles iriam entrar dentro de uma terra boa, terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. No entanto, para chegar nessa terra, eles precisaram passar pelo deserto, eles precisaram passar pelaquela perseguição de Faraó,
A Bíblia nos relata que Faraó permitiu, liberou o povo para que o povo pudesse sair do Egito e fosse ao encontro daquilo que Deus tinha para eles. No entanto, a Bíblia também diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E quando o Senhor endureceu o coração de Faraó, Faraó, ao mesmo tempo que liberou o povo, Faraó também começou a perseguir o povo e querer matar o povo. E foi um processo até que aquele povo viesse de fato passar pelo meio do Mar Vermelho, chegar do outro lado e ver toda aquela situação sendo terminada, né? Dada fim, sendo posto um fim naquela situação. E é assim na nossa vida. Dependendo do ciclo a qual nós devemos estar, Deus ele vai fazer isso, ele vai nos conduzir por caminhos que nós não iremos entender no momento, nós não iremos compreender. No entanto, o final é sempre a vitória, o final é sempre o descanso em Deus, o final é sempre o cumprimento da palavra, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor também são maiores do que os nossos próprios caminhos. A palavra do Senhor também diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém pode fazer escapar nada e nem ninguém das mãos dele. Então assim vale a pena confiar no Senhor, tá? O tema da nossa meditação, a palavra, né, a qual nós estaremos meditando, esse caminho de desconforto para que Deus ele venha cumprir propósito nessa manhã, a qual nós estaremos meditando, está aqui no livro de Lucas, capítulo 1, no seu versículo 26. Essa é a palavra, vocês abram aí a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma palavra de Deus, essa palavra poderosa. Nós sabemos que a vinda do Messias, né, o nascimento de Cristo,
já havia sido declarado, anunciado pelos profetas. Toda a Bíblia, ela vem descrevendo a respeito da vinda de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da vinda de um Salvador, um restaurador da aliança entre os homens e Deus. Toda a palavra de Deus já vinha declarando a respeito. No entanto, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para que os propósitos, para que os projetos de Deus venham a ser estabelecidos. E neste exato momento nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, um propósito de Deus se cumprindo, um tempo de Deus chegando, um ciclo se fechando. E eis o momento em que agora, é anunciado, aleluia, que o Messias, ele viria, que se cumpriria a palavra, que o verbo vivo agora iria se tornar carne. Eis o momento a qual o anjo, aqui quando a palavra de Deus diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de quem? Da parte de Deus. Nada sai do controle de Deus. O tempo está nas mãos de Deus. O propósito de Deus, ele se cumpre, ele não se perde. Deus não se esquece daquilo que ele prometeu, daquilo que ele projetou. É uma coisa que eu ouvi que é muito interessante, é que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, estando você pronta ou não, vai acontecer no tempo de Deus, O que vai fazer a diferença de como você vai viver essa promessa, essa palavra, é a maneira a qual você tem se conduzido até esse exato momento a qual Deus, ele vai cumprir. Então, às vezes a gente está preocupado como a promessa vai se cumprir, como o projeto vai acontecer, como a palavra vai se materializar, na nossa vida, quando a nossa preocupação precisa ser em somente agradar o Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E é interessante que agora o Senhor envia um anjo, o anjo Gabriel, da parte de Deus. Deus enviou a uma cidade, a cidade da Galileia, aleluia, chamada Nazaré. Não foi qualquer cidade, foi a cidade onde estava aquela, a qual o próprio Deus já havia escolhido para gerar o seu filho. Maria não sabia, Maria era uma jovem, estava levando a vida dela como aquele dia era como mais um dia, como um dia qualquer, um dia comum, e ela nem sabia que era escolhida, que era agraciada. Ela talvez não passasse nem pela mente dela. Quem sabe você também está aí hoje, neste dia, você não tem nem noção dos planos que está no coração de Deus para o dia de hoje, para o dia de amanhã, e você está aí ansiosa, atribulada, preocupada com muitas coisas, quando Deus quer que você descanse, simplesmente descanse, sirva a Ele com alegria, porque o amanhã pertence ao Senhor e Deus não perde o controle. E a Bíblia diz, que o anjo foi ali, enviado na cidade onde estava Maria, ali naquela cidade, e a Bíblia diz que ele visitou Maria, Maria, ela era noiva de José. Naquela época, o noivado, ele era semelhante a um casamento. No entanto, a noiva, eles não tinham relacionamento físico, mas o compromisso era semelhante ao casamento. Então, ela estava já aliançada com José, nos preparativos para o seu casamento. E agora aparece o anjo do Senhor para ela e traz uma mensagem para ela, dizendo a ela que para que ela viesse se alegrar, porque ela era uma menina favorecida, uma mulher favorecida, e o Senhor era com ela. E ela, ouvindo aquela palavra, ela se perturbou, porque, meu Deus, que palavra é essa sobre a minha vida? O que é isso? É como se fosse assim, eu estou no meu caminho, na minha direção, estou noiva de José, nós estamos
prestes a casar, eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho tantas coisas para viver, e aí agora vem essa palavra sobre mim. O que seria isso? A Bíblia diz que ela se perturbou ao ouvir essa palavra e ela se pôs a pensar: qual é o significado disso? O que isso quer dizer? O que essa palavra ela quer dizer sobre a minha vida? Qual é o poder dessa palavra sobre mim? Qual é a influência? O que vai acontecer comigo daqui por diante? E aí o anjo do Senhor diz para ela: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Ela não sabia que ela era uma pessoa agraciada, né? Mas o Senhor já via graça em Maria. E é interessante que a graça é o favor de Deus, né? O favor de Deus é o favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele acha graça em nós, né? Ele também nos dá a graça, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante ali que ele anuncia para ela: olha, Maria, você vai dar luz. Você vai dar luz a um menino, a um filho. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ali é liberada uma palavra, né? Uma palavra de futuro. Olha, esse menino, ele é o filho do Deus Altíssimo. E imagina aquele momento quando Maria recebeu aquela palavra, né? Entender tudo aquilo naquela hora, digerir tudo aquilo, era muito difícil, porque ela estava diante de algo sobrenatural e diante de uma vida natural. Nunca aconteceu aquilo na história. E até digerir, assimilar que a promessa estava se cumprindo nela, a pequenininha, a menorzinha, mas aquela que Deus achou graça. E é interessante que uma coisa é quando nós ouvimos a respeito de uma promessa, e outra coisa é quando a promessa ela passa a se cumprir em nós. É totalmente diferente. E naquele momento, ela perguntou: como será isso? Eu não tenho relação com homem, eu sou noiva de José, mas a gente não sou casada ainda. E aí vem a palavra de Deus: olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Olha, Maria, vai descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha que coisa linda, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de ousadia, o Espírito de poder. O Espírito Santo descerá sobre ti, louvado seja Deus, e o poder do Altíssimo vai te envolver, Maria. Louvado seja Deus com a sua sombra. E que coisa linda, isso é emocionante, porque Maria agora, né, trazendo a Bíblia na prática, Maria ela era noiva, não era casada. Naquela ocasião, uma mulher que se relacionasse com um homem antes do casamento, ela era, pela lei de Moisés, ela era apedrejada até a morte. Então a Maria agora, diante desse poder, diante dessa graça, diante desse cumprimento de promessa, que ela não sabia nem que tinha, mas o Senhor escolheu para que o propósito, para que o desígnio de Deus viesse se cumprir naquele momento, ela foi agraciada, escolhida. Mas essa escolha, essa graça, empurrou Maria para uma situação muito difícil. Levou Maria para a situação do grande desconforto, porque ela poderia ser apedrejada até a morte. Maria agora, ela estava diante de um caminho desconhecido para ela, porque até então o que ela tinha diante dela eram os sonhos, os projetos, um relacionamento bom com José, um relacionamento de confiança e credibilidade. E a Bíblia nos relata que após isso, José, quando soube que ela estava grávida, José decidiu deixá-la.
em secreto. Então agora ela está diante de um futuro desconhecido, diante de uma promessa, diante de uma vivência a qual nunca ninguém havia passado, porque ninguém teve a experiência que Maria teve. Era uma experiência nova, não havia referência. O que havia era a fé, o que havia era a confiança na palavra, porque certamente Maria conhecia as Escrituras, Maria conhecia a palavra, Maria conhecia as Escrituras que já anunciava que uma virgem daria luz a um bebê que seria o Salvador, mas ela nunca na mente dela pode ter passado pela mente dela que ela seria essa pessoa escolhida por Deus para o cumprimento de um grande desígnio. E então agora Maria se encontra diante de toda essa graça, de toda essa palavra para que ela não viesse temer. No entanto, o cenário era contrário. Seu noivo agora intenta deixá-la. E o que será de mim, Senhor, neste momento? Eu aceitei os teus caminhos. Eu aceitei a tua palavra sobre mim. Eu aceitei os teus propósitos sobre mim. Eu confiei na tua palavra. Tu falaste para que eu não viesse temer. E agora o meu noivo está prestes a me deixar. O que será de mim? Com o abandono de José, vem. O que sucederá da minha vida? Certamente a minha família não me aceitará, eu serei apedrejada, eu serei morta, eu serei difamada. Louvado seja Deus, todos os meus sonhos naturais estão indo por água abaixo. Mas aquele que estava sobre a vida de Maria, ele tem o controle de todas as coisas e ele trabalha dentro de todo o processo, porque Deus nunca vai te levar para um processo, para um caminho para te deixar perecer nesse caminho. Nunca. Quando ele te conduz a um propósito, a um processo, certamente ele vai contigo no caminho, liberando o caminho, derrubando as barreiras, quebrando os arguilhões. E a Bíblia diz que diante de tudo aquilo, diante de toda aquela situação, quem sabe algumas noites Maria passou chorando, porque José, ela ficou ali, José intentava a deixá-la. Quem sabe ela tinha graça sobre ela, mas há muita preocupação, certamente, muita preocupação. O cenário agora da vida dela modificou completamente depois dessa palavra. Então assim, e outra coisa, não era alguém visível, né? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mas Deus, a gente não vê Deus, as pessoas não veem Deus. Nós vemos Deus por intermédio do que Ele faz em nós, da sua voz que nós ouvimos todos os dias. Então Maria, dentro desse conflito todo, vivenciando agora o cumprimento de um desígnio do Pai, sendo levada para um caminho de desconforto, para que um propósito viesse a ser cumprido. Dentro de tudo isso, o próprio Deus, ela tinha uma palavra que falou para ela assim, olha, não temas, Maria, não temas. E ela certamente se agarrou nessa palavra, confiou nessa palavra, confiou no Deus dessa palavra. E ela fez uma aliança, ela se dispôs, ela falou, cumpre em mim a tua vontade. Então ali ela fez uma aliança, né? Ela se aliançou. E a palavra de Deus diz que naquela madrugada o Senhor visitou José e trouxe clareza para José. José, aquela a qual você está intentando deixar, nela vai se cumprir, nela se cumpre um desígnio do céu. E ali o Senhor fala com José, traz clareza a José e dá orientação a José. E o que acontece? E ali José entende todo o propósito e ali ele acolhe a sua noiva. E o que nós queremos extrair de tudo isso
é que muitas das vezes precisamos estar atenta para vivermos os planos, os projetos e os desígnios de Deus. Porque nem sempre o início do cumprimento de uma grande promessa vai ser diante de um cenário de conforto para nós. Muito pelo contrário. Eu mesmo na minha vida, olhando para trás, eu posso identificar, diante de toda a grandeza que Deus tem feito na minha vida, eu posso identificar que todas as vezes que eu estive diante de um grande cumprimento, não só um grande, mas os pequenos cumprimentos também de promessa, diante de grandes e pequenas coisas, a qual o próprio Deus fez na minha vida, o Senhor me levou para caminhos de desconforto. O Senhor me levou para caminhos de olhares, de desconfiança, de julgamentos. O Senhor me levou para caminhos onde a incompreensão daqueles que estavam ao meu redor era grande, porque quando Deus ele cumpre alguma coisa em nós, quando Ele nos leva para esse caminho do incompreensível, né? Do desconforto, nós entendemos o que Deus está fazendo, mas quem está ao nosso redor não entende. E aí a gente sofre, mas sofre dentro da vontade do Senhor. E no tempo determinado, o que há de vir à luz vem, porque no tempo determinado o Cristo veio à luz. E aí todos, no tempo determinado, entenderam, compreenderam, uns mais cedo, porque creram, outros na hora da crucificação, quando o Mestre foi crucificado e a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou, a luz do sol se apagou e as bocas declararam: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então na nossa trajetória é assim. Há momentos que alguns vão entender logo, outros não vão entender, em algum outro momento vão entender. Mas não importa. O importante é você saber o que Deus está fazendo e viver o desígnio, o propósito, ainda que neste caminho de desconforto hoje. Não desista, permaneça firme, não tenha medo. Breve, o que há de vir virá e não tardará. Breve, virá à luz isso que você está gerando no secreto. Porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, que comanda todas as coisas. Essa é a palavra, né, que eu quero deixar para você, essa meditação, esse devocional nesta manhã, né, dentro do nosso Bíblia na Prática. O tema de hoje, quando Deus nos leva pelo caminho do desconforto para cumprir os seus desígnios. Eu venci muitos caminhos de desconfortos que não foi eu que fui para lá. O próprio Deus me conduziu para esses caminhos de desconforto, porque Ele tinha desígnios, Ele tinha propósitos para cumprir na minha vida. Mas depois que Ele cumpre, vem a luz. E é nisso que nesta manhã, para a tua edificação, eu venho trazer essa palavra para você. Que Deus possa te abençoar. Eu, não me apresentei logo de início para aqueles que vão entrar nessa live e que não me conhecem. Eu me chamo Vanessa Santana e é um prazer estar aqui compartilhando a Bíblia na prática para a edificação da tua fé. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente trazendo um devocional para a edificação, a palavra para a edificação da tua fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui comigo. É muito bom partilhar com você, compartilhar com você. Em nome de Jesus.
Deus abençoe. Amém. Bom, vamos terminar. Não, eu preciso orar. Eu preciso orar. Estou olhando aqui o tempo. Então, dentro do tempo dá para a gente orar. Eu vou orar para que Deus possa, sim, estar abençoando você. Que essa semana, né, continue sendo uma semana super abençoada. Que a sua fé venha a ser restaurada e que você possa continuar firme na caminhada. Em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu quero te entregar nas tuas mãos, tuas filhas, os teus filhos, todos aqueles que passarão, Senhor amado, aqui na minha página. E, Senhor, ouvirão a tua palavra. Eu quero entregar os seus filhos em tuas mãos. Eu quero te agradecer pela vida de cada um nessa hora. Eu quero declarar sobre eles, meu Pai amado, que a tua graça os envolva. Senhor, que tu venha fortalecer eles nesse caminho. Se, Senhor, aqueles que estiverem vivendo caminhos incompreensíveis, que eles possam nessa manhã ter direção, sabendo, Pai amado, que tu está no controle. E que muitas das vezes, para que promessas se cumpram, o Senhor vai nos levar para caminhos, meu Pai, de desconfortos. Mas que breve o que está em oculto nascerá, Senhor. E a alegria será completa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.